que foi uma doença que ninguém sabia como agir, como lidar. A Covid foi uma coisa muito dramática, né? Então, cada vez que morria alguém de Covid, era quase como meu Deus, por quê? Por quê? Por que a gente não conseguiu, né, dar conta dessa pessoa? A gente perdeu o pai de uma ACS aqui por Covid, perdemos mães, perdemos tias, comunitários muito queridos, sabe? Por conta da Covid. Muito ruim. Eu me lembro muito de um plantão, aí especificamente na área da emergência, né? Que morreram 6 pessoas nesse plantão. Assim, normalmente no plantão não morre ninguém, eu morro no máximo uma pessoa, mas foram 6 paradas cardíacas que eu tive que manejar como médica recém-formada e não foi nada fácil, foi muito desafiador, muito cansativo, fisicamente, psicologicamente. As vigilâncias foram muito ausentes, né? E um dado muito alarmante também foi a desassistência social, né? A pobreza, a miséria, o sofrimento, o aumento da violência, né? Foi um dado muito significativo, né? E muito marcante para a gente. Depois da pandemia, ninguém teve mais saúde, eu mesmo não me desmantelei todinha, tive problema de ansiedade. Umas perdas. Um ano da minha irmã foi-se embora minha mãe. Um ano da minha irmã foi-se embora minha mãe. E perdi meu primo também da epidemia, uns colegas de trabalho. Eu acredito que o que mais a gente sofreu na pandemia foi mesmo a favela, né? Por ela era descoberta a área, não tinha cobertura e não tinha método, não tinha como. E também a falta da água, que foi demais, né? A higiene em si. Na pandemia mesmo eu passei por esse processo de minha casa alagar, além de eu trabalhar na pandemia, ter com um problema de ansiedade, depressão e minha casa encher d'água. E perder a metade dos móveis eu perdi. Ainda hoje estou me ajeitando. Quer dizer que faz uns 3 anos, né, da pandemia, né? 3 anos não, 2 anos. E eu ainda não me erguei. As equipes se mexeram para fazer seus protocolos, né, se movimentaram para atender as pessoas do jeito que dava, do jeito que poderiam. A gente não estava preparado para essa demanda, né? Então foi uma coisa crítica, né? Foi difícil. No início a gente não tinha protocolos no começo, né? Nós que fazíamos a saúde, né? Nós ficamos assim, poxa vida, perdido. Do ponto de vista de capacitação, muito pouco a gente teve, até porque a gente pouco conhecia, né? E isso deixou a gente muito mais inseguro e favoreceu que muitos profissionais fizessem protocolos conforme a própria orientação. Eu lembro que tivemos uma crise forte no início com relação aos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. Então não existia máscara na quantidade suficiente. Todo mundo aqui ficou aperreado que a gente não tinha aquela grande quantidade de material de proteção. Ficou todo mundo desesperado atrás de máscara para fazer esse trabalho e também se proteger também nossas famílias. A gente teve muitas falhas, né? A gente teve falhas de material, a gente teve falhas de orientação. É a minha opinião. No momento que a gente deveria estar, o SUS, a atenção primária, os programas que estão nos territórios mais próximos da população, para orientar, para tirar dúvidas, para recomendar as medidas de proteção, para identificar bolsões de transmissão, né? Houve uma retirada, uma saída do território, né, de vários municípios, dos agentes comunitários de saúde e das equipes da estratégia de saúde da família. Como dar o suporte à comunidade diante de uma situação dessa?
né? Onde a comunidade mais precisava de uma pessoa atuante na área, ela não tinha mais, né? Então, foi um período muito difícil. Foi nisso que a tecnologia nos ajudou muito, essa questão de rede social, de WhatsApp, de telefone. A gente começou a fazer tipo um teleatendimento, né? Então, a gente começou a criar grupos dentro da comunidade, né? De telefone, onde a gente dava todo esse suporte de sintomas, o que estava sentindo, as orientações, tanto de higiene como de prevenção também em relação à Covid, deixava eles atuantes de como estava todo o processo. E quando tinha um caso mais específico, a gente direcionava diretamente para a urgência, procurar os pontos de apoio de urgência e emergência. Era esse paradoxo que a gente vivia naquele momento, né? Foi muito duro. Se a gente enfrentar uma outra pandemia, misericórdia. Mas enfim, a gente sobreviveu. Estamos aqui para falar enquanto sobreviventes, né, dessa história toda.